Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre esboço e os materiais para esboço e arte final. Uma das coisas muito importantes que vai ajudar você a melhorar no desenho é você desenvolver a capacidade de observar de forma analítica o que vai ser desenhado, entendendo a relação entre os elementos visuais da imagem, sejam espaços positivos ou negativos, contornos, ângulos e valores. E uma outra coisa muito importante: evite pressionar o lápis no papel. Para fazer o esboço do desenho, não pressione o lápis no papel. Você pode deixar o seu desenho marcado. Na hora que você quiser apagar, o seu desenho pode ficar marcado. Para você evoluir, a cada desenho busque uma referência. Qualquer desenho que você for desenhar, tenha sempre em mão ou diante de você uma imagem como referência do que você está desenhando. É sempre necessário o uso do esboço em todos os desenhos? Sim, o esboço é o alicerce do seu desenho. É a estrutura do seu desenho. Qual o melhor lápis para fazer esboço em qualquer desenho? É o seguinte, pessoal, tem gente que faz esboço até com lapiseira. Porém, vamos analisar que ele está usando o grafite correto, o número de grafite correto. Geralmente eu uso do 9H ao 9B para fazer os esboços. Eu vou deixar a numeração de lápis aí que serve para cada situação que você for desenhar, como sombra, tonalidades de cinzas do grafite. Vou deixar a numeração aí para vocês. E mais uma coisa, pessoal: quanto maior a numeração do lápis, maior é a maciez do lápis. Portanto, quanto mais macio, mais escuro é o grafite. E cabe lembrar aqui na nossa conversa que se faz necessário o uso do esboço em todos os desenhos que nós fizermos. O esboço é a estrutura do nosso desenho. E mais uma coisa que a gente deve lembrar, que é a escolha da borracha certa. Existem vários tipos. Cada uma tem uma função. Ou seja, a de plástico ela é funcional em mais alguns casos, é diferente da outra que é de plástico, a outra que é de borracha, a outra que é limpa tipo. Cada uma vai ter uma função diferente no seu desenho. Cabe você saber qual que você vai usar. Evite de comprar borracha pelo impulso de que a mais cara é a melhor. E isso é um pouquinho difícil de você entender. Porque não é o mais caro que vai ser o melhor, e sim qual a borracha adequada ao desenho que você está criando. E isso é muito importante. Mas como saber qual a borracha adequada? Existem duas formas de você saber. Uma é que se você tem um professor de desenho, você vai conversar com ele e ele vai te dar a melhor borracha, ou falar para você qual é a melhor borracha que você vai usar no desenho que você está executando, que você está fazendo. E a outra é em locais que você vai comprar a borracha especializada em materiais de artes, de desenhar, de pintura, e você explicando qual papel que você vai usar para desenhar e qual grafite que você vai usar, ele vai te indicar a borracha adequada ao trabalho que você está executando. Nesse desenho que nós estamos fazendo,
existem 3 desenhos. O esqueleto do desenho. Aí no segundo nós fizemos um acabamento no esqueleto do desenho. E o terceiro, que também está em grafite, é o pré-desenho, ou seja, ele já com mais detalhe. Ele não é uma arte final, ele é o pré-desenho, que é antes da arte final. E na sequência vemos a arte final do desenho, ou seja, o desenho já em fase de acabamento. Há 2 canetas que podem ajudar você muito no desenho. Na hora de arte finalizar o seu desenho, que é a Shodo, ela é muito cara. E a Pinap, que é bem mais em conta e faz o mesmo trabalho. E por enquanto, pessoal, é só.